Eu me chamo Isabela Moretti. E, sim, se você acha que já ouviu esse nome em algum lugar, você provavelmente está certo. Só que o que você não sabe é que a história por trás dele, por trás da pessoa que sou, é completamente diferente do que parece. Porque até eu mesma, depois de anos vivendo essa vida de luxo e glamour, demorei a perceber que havia algo de errado. Algo que estava me sufocando, algo que eu estava tentando esconder de mim mesma. Uma vida perfeita, cheia de cartões de crédito sem limite, viagens exclusivas e jantares em restaurantes badalados. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo não era o suficiente. Algo faltava. Imagine estar no auge da sua vida, cercada de luxo, mas se sentindo vazia. Eu vivi assim por mais de 28 anos. Herdeira de uma das maiores redes de hospitais do Brasil, filha única de Carlos Moretti, um homem implacável e exigente. Meu mundo era rodeado por pessoas que viam em mim apenas o reflexo da minha herança. Eu era perfeita herdeira, a garota do sorriso ensaiado nas fotos e das aparições em revistas de negócios. Eu sempre soube que minha vida estava escrita para ser assim, dentro das expectativas, dentro dos padrões. O que os outros esperavam de mim, e não o que eu realmente queria. Aos 28 anos, eu já tinha tudo o que alguém poderia desejar: dinheiro, status, um futuro garantido. Mas o que eu não tinha, o que me faltava, era eu mesma. Quem era eu sem o sobrenome Moretti? Quem era eu fora do império que meu pai construiu? Quem era eu quando os outros viam apenas a herdeira e não a mulher? Uma mulher que sequer sabia o que era cozinhar, ou se perder no trânsito, ou ser desafiada pela vida real, sem o luxo para amortecer o impacto das quedas. Eu estava presa em uma armadura que construí para agradar aos outros, para manter a aparência. Mas, lá no fundo, eu me sentia vazia. E esse vazio, esse silêncio interno, estava me consumindo. Foi então que a minha vida virou de cabeça para baixo, e tudo que eu achava que sabia sobre mim mesma foi colocado à prova. Quando a mentira que eu havia construído sobre quem eu era começou a se desfazer, quando o mundo que eu conhecia explodiu em minha cara, foi aí que percebi o quanto eu estava distante da mulher que eu realmente queria ser. E foi quando decidi tomar uma decisão que mudaria tudo. Eu era Isabela Moretti, a herdeira bilionária, mas eu estava farta de ser apenas isso. Eu queria descobrir quem eu realmente era, sem a máscara do sobrenome, sem a pressão de ser a filha perfeita, sem a vida que meu pai havia desenhado para mim. Não sabia por onde começar, mas sabia que precisava fazer algo. Algo radical e, foi nessa época, em um jantar aparentemente inofensivo, que minha vida tomou o rumo que nem eu mesma poderia prever. Sabe aquele tipo de situação em que você se vê sem saída, sem saber qual é o próximo passo? Pois é, imagine estar sentada à mesa, em um evento de gala, com todas as pessoas que sempre o cercaram. Sorrindo mecanicamente, cumprimentando os investidores e CEOR, vivendo mais uma noite de pura hipocrisia, e de repente, tudo muda. E é aqui que a minha história começa. Foi ali, naquele jantar, onde tudo começou a desmoronar, onde tudo o que eu achava que era, desapareceu. Porque quando você se vê presa em uma vida de mentiras, com um futuro determinado por pessoas que mal sabem quem você realmente é, o único caminho é a fuga. Eu precisava sumir, desaparecer, mas não apenas do mundo que eu conhecia. Eu precisava desaparecer de mim mesma. E foi nesse momento que decidi que chegará a hora de largar tudo e enfrentar as consequências. Deixar o luxo para trás. Deixar a vida de socialite, de herdeira, de filha perfeita. Eu queria descobrir quem eu seria sem tudo isso. E para isso, eu teria que dar o primeiro passo, sem saber o que me aguardava lá na frente. Sem saber que essa decisão iria me levar a um mundo onde nada seria como eu conhecia. Onde as coisas seriam difíceis, reais, e talvez até dolorosas. Mas, uma coisa era certa, eu finalmente estava pronta para me enfrentar. Para enfrentar a pessoa que eu realmente sou. Se você já se sentiu perdido, se você já se questionou sobre sua verdadeira identidade, se você também tem medo de não ser quem pensam que você é, esse vídeo é para você. Porque eu vou te contar tudo o que aconteceu quando eu decidi largar o que me segurava e me lançar em uma jornada de autodescoberta. Vai ser uma história de medo, coragem, amor e, principalmente, liberdade. Uma história que, assim como eu, talvez te faça se perguntar: quem sou eu realmente, sem os rótulos que o mundo me colocou? E se você se interessa por histórias de transformação, não esquece de se inscrever no canal para não perder o próximo capítulo dessa jornada. Eu te conto tudo logo mais, mas agora, vamos começar de verdade. A primeira coisa que eu fiz foi sair de casa.
Um ato simples, mas o mais difícil da minha vida até aquele momento. Quando coloquei os pés na rua e senti o ar frio da madrugada, uma sensação de liberdade me invadiu. Mas, ao mesmo tempo, o medo também tomou conta de mim. O medo de não saber o que viria a seguir. Eu nunca tinha passado por nada assim. Como alguém que sempre teve tudo, uma vida planejada, um futuro garantido, como seria viver sem a rede de segurança que o dinheiro, a família e o status me proporcionavam? Eu estava prestes a descobrir. O apartamento em São Paulo foi minha primeira escolha. Comprado com um nome falso, para ser um refúgio secreto caso eu precisasse de um escape, sem ninguém saber onde eu estava. A ideia de viver uma vida simples, sem os luxos, me dava uma sensação estranha. Era ao mesmo tempo aterrorizante e revigorante. Eu não sabia cozinhar, não sabia como lidar com contas de luz ou água, muito menos com a ideia de ser anônima, de ter uma rotina simples, de ser uma pessoa comum. Meus primeiros dias ali foram uma verdadeira aula de humildade. Quando fui ao supermercado, me vi perdida entre as prateleiras. Nunca tinha feito isso. Eu sempre mandava minha assistente fazer essas coisas. Eu nunca soubera de onde vinha o arroz ou o feijão, quais marcas eram boas, ou como escolher a melhor fruta. Eu apenas pegava o que os outros me ofereciam. E, por mais que tentasse disfarçar, me senti uma completa estranha nesse novo mundo. Era tudo tão real. Eu sentia falta da perfeição das vitrines, da comida pronta sendo servida em jantares requintados. Ali, eu era só uma mulher comum, tentando encontrar seu lugar. O mais difícil foi o choque de realidade. Como uma pessoa que nunca teve que se preocupar com coisas como transporte, comecei a me deparar com uma realidade que eu nunca tinha conhecido. O metrô de São Paulo. Ah, como eu odiava a ideia de pegar o metrô. Sempre fui acostumada com motoristas particulares. Carros luxuosos, transporte exclusivo. E agora, eu estava ali, esbarrando em pessoas, sem saber o que fazer, tendo que me preocupar com horários, com a lotação, com o quão quente ou frio estava no vagão. Era humilhante, mas ao mesmo tempo, uma sensação de crescimento. Cada dia que passava, eu via o quanto minha vida anterior era superficial, o quanto estava distante da verdadeira essência das coisas. Quando me vi perdendo o caminho para o meu próprio trabalho, com a sensação de estar mais perdida do que nunca, algo dentro de mim começou a mudar. Comecei a perceber que estava tendo a oportunidade de realmente aprender, realmente crescer, de ser quem eu queria ser e não o que os outros esperavam de mim. O trabalho no ateliê de arte foi outra virada. Eu sempre amei arte, desde criança, mas nunca tive liberdade para realmente me dedicar a ela. Minha mãe, uma grande artista que, até então, eu sequer sabia o que realmente havia sido, morreu muito cedo, e meu pai sempre me fez acreditar que a arte era apenas um hobby para gente sem ambição. A arte não fazia parte do legado Moretti. E isso me cortava, me dilacerava por dentro. A arte era o que me fazia sentir viva, mas eu nunca tive coragem de realmente me entregar a ela. Agora, no entanto, no ateliê, ao lado de Tânia, minha nova amiga, eu sentia algo diferente. Algo genuíno. Algo real. Minha primeira aula foi um desastre completo. Eu derrubei tinta no chão, fiquei nervosa com os alunos, e por alguns minutos, pensei em desistir. Mas, então, algo inesperado aconteceu. Um dos meninos, que eu pensei que estava apenas esperando o tempo passar, se aproximou e me disse: "Uau, você realmente sabe pintar, né?" Ele me disse isso com uma admiração tão genuína que meu coração bateu mais forte. Aquele momento, aquela pequena vitória, me deu uma força que eu nunca imaginaria que teria. Eu sabia que esse era o meu lugar, e que, mesmo em meio ao caos, eu tinha algo a oferecer. Não era mais sobre ser a filha do Carlos Moretti, a herdeira, mas sobre ser eu mesma. E isso, no fundo, era mais valioso do que qualquer coisa que eu pudesse ter no meu passado. Cada dia, um novo aprendizado. E, ao mesmo tempo, uma nova descoberta sobre quem eu estava me tornando. As pequenas vitórias começaram a se somar. Eu estava, aos poucos, aprendendo a viver de forma simples, sem a armadura do luxo, sem a necessidade constante de agradar aos outros. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas percebi que estava mais forte do que nunca. Agora, eu tinha o controle da minha vida. Eu estava criando um caminho só meu. Eu comecei a perceber que o mundo não girava em torno de mim. Que, na verdade, a maioria das pessoas com quem eu interagia, tinham suas próprias histórias, suas próprias lutas, suas próprias vitórias. Eu estava apenas mais uma entre tantas. E foi ali, naquele ateliê, naquele café simples, nas ruas da cidade,
onde a verdadeira liberdade se revelou para mim. O mais surpreendente foi quando a vida me trouxe alguém inesperado. Pedro. Eu o conheci. Em uma noite qualquer, em uma galeria de arte onde eu tinha ido expor algumas das minhas obras. Pedro Mesquita. O nome me causou uma reação instantânea. O sobrenome Mesquita era um dos mais poderosos do Brasil, rival direto do império do meu pai. O que ele estava fazendo ali, entre artistas, músicos, pessoas simples, não fazia sentido. Mas, ali estava ele, observando minhas obras com um interesse genuíno, como se estivesse mais interessado na arte do que no status da família. E, mesmo com todo o peso do sobrenome Mesquita, Pedro parecia normal. Ele não estava interessado na Isabela Moretti da alta sociedade. Ele parecia interessado em quem eu realmente era, e isso era novo e assustador. Não sabia o que esperar de Pedro, mas algo dentro de mim sabia que ele poderia ser a chave para eu entender ainda mais quem eu era, sem as amarras da minha antiga vida. Algo estava prestes a acontecer, e eu não sabia ainda como isso iria me mudar, mas o simples fato de saber que havia uma chance de ser quem eu realmente queria ser, já fazia tudo valer a pena. O jantar com Pedro foi a primeira vez em semanas que eu me senti realmente nervosa. Não era um encontro formal, mas o simples fato de sair com ele, alguém tão distante do meu mundo, alguém que não sabia de nada sobre meu passado, já me fazia questionar: quem sou eu realmente? Eu estava me apaixonando por ele, e isso, por si só, já era algo que eu nunca imaginei que aconteceria. Aquela noite começou de uma maneira simples. Um restaurante pequeno, com mesas simples e uma atmosfera tranquila. Não havia nada de extravagante, nada que me fizesse me sentir fora do lugar. E, por um momento, eu me senti completamente normal. Nada de etiquetas de luxo, de apresentacos formais, de jantares luxuosos. Ali, eu estava apenas com Pedro, e ele estava me vendo como Isabela, a mulher, não a herdeira, não a filha do Carlos Moretti. A sensação de ser simples, de ser apenas eu, foi algo indescritível. Mas logo, como sempre acontece, as sombras do passado começaram a me perseguir. Pedro me contou sobre seu trabalho com sustentabilidade e como ele estava tentando mudar o mundo através de projetos de habitação de baixo custo. Ele falava com uma paixão contagiante, algo que eu nunca tinha visto em nenhum dos homens que minha família costumava me apresentar. Eles falavam de negócios, de poder, de como o dinheiro poderia ser a solução para tudo. Pedro, por outro lado, falava de um mundo mais humano, mais real. Eu senti que o que ele tinha para oferecer era algo muito mais genuíno do que qualquer riqueza que eu já possuíra. Era uma perspectiva que me fascinava. Enquanto ele falava, comecei a me perguntar se ele sabia quem eu era. O medo de que minha mentira fosse descoberta estava começando a crescer dentro de mim. Como seria se ele soubesse que eu não era apenas Isabela, mas a filha do Império Moretti, a herdeira de hospitais, a socialite que, por trás do sorriso, escondia suas inseguranças? Eu já sabia que, eventualmente, ele descobriria. Mas eu ainda não estava pronta para contar. Não estava preparada para arriscar perder a única coisa que eu tinha encontrado desde que decidi abandonar minha vida anterior, minha própria autenticidade. Durante o jantar, Pedro mencionou o nome da construtora de sua família, a Mesquita. O nome me causou um calafrio. A rivalidade entre os Mesquitas e os Moretti era algo que eu sempre soubera que existia, mas nunca realmente compreendido. A construção do império de meu pai, com sua imensa rede de hospitais, tinha sido feita, em grande parte, às custas das empresas que o rivalizavam. E os Mesquitas eram, sem dúvida, os maiores competidores do meu pai. Por um momento, um peso enorme me tomou, e meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, Pedro descobriria quem eu era, e quando isso acontecesse, a verdade viria à tona de uma maneira que eu não poderia controlar. O que ele faria quando soubesse da minha verdadeira identidade? Ele me olhou nos olhos com aquele sorriso tranquilo e falou sobre como as famílias, muitas vezes, se perdem em sua própria história, em seus próprios impérios e legados. Não percebi o quanto essa frase tocaria em meu coração até muito depois, mas naquele momento, ela foi como um choque. A tensão entre nós começou a crescer. Eu não sabia se ele estava tentando me testar de alguma forma, ou se ele realmente estava começando a perceber algo. Mas eu não podia deixar que ele soubesse. Não agora. Eu ainda estava perdida demais para mostrar a ele quem realmente era. Não sabia se poderia lidar com a verdade de ser aquela Isabela e ao mesmo tempo ser alguém completamente diferente, alguém que tinha se perdido no processo. E então, durante a sobremesa,
quando o assunto voltou a ser a rivalidade das famílias. Algo inesperado aconteceu. Pedro começou a questionar minha visão sobre a vida, sobre o sistema, sobre o que realmente importava. Ele me fez perguntar a mim mesmo o que eu realmente queria para minha vida. E, no mesmo instante, o medo se misturou à culpa. Eu queria ser honesta com ele. Queria contar a verdade, dizer que minha vida nunca foi minha. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que isso significaria o fim do que estávamos começando a construir. Será que ele me amaria ainda assim? Ou ele me veria apenas como mais uma herdeira tentando fugir do império que eu mesmo ajudara a construir? Pedro olhou para mim com aqueles olhos sinceros, e de repente, tudo se tornou claro. Ele sabia. Ele sabia. Mas não da forma como eu imaginava. Ele sabia que havia algo em mim que não se encaixava, algo que ele não podia definir, mas que ele sentia. Ele me encarou e disse, calmamente, Isabela, você é uma mulher incrível. Mas sei que está escondendo algo de mim. E está tudo bem, eu só quero que você saiba que, seja o que for, eu ainda vou gostar de você do mesmo jeito. Eu congelei. As palavras dele foram como um soco no estômago. Ele estava me dando a chance de ser quem eu realmente era, mas eu estava ali, não conseguindo ser sincera. Era a minha grande oportunidade de contar a verdade, de finalmente deixar tudo para trás e ser livre. Mas, ao invés disso, me vi paralisada pelo medo. Era isso. O momento de tomar uma decisão tinha chegado. Eu não poderia mais esconder quem eu era. Ou eu contava a verdade para ele e deixava que as peças caíssem, ou seguiria vivendo na mentira e perderia a chance de ser alguém verdadeiro na vida dele. O dilema era claro e a escolha, agora, era minha. Eu sabia que o confronto estava se aproximando. O confronto comigo mesma. O confronto entre a mulher que eu queria ser e a mulher que o mundo esperava que eu fosse. Eu já não podia mais continuar vivendo de mentiras. E, naquele instante, eu percebi que, ao enfrentar a verdade, eu poderia finalmente ser livre. Mas eu ainda tinha uma escolha a fazer. Uma escolha que poderia mudar tudo. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Enquanto o silêncio entre Pedro e eu se estendia após suas palavras, o peso do que eu estava prestes a fazer se tornou insuportável. Eu poderia apenas deixar as coisas como estavam, manter a fachada. E continuar a me esconder atrás da máscara que usei por tanto tempo. Mas, ao olhar nos olhos de Pedro, algo em mim sabia que aquela não seria a escolha certa. Eu precisava ser verdadeira, não apenas com ele, mas comigo mesma. Eu me levantei da mesa. As palavras ainda estavam presas na minha garganta, como se o universo inteiro estivesse esperando a minha decisão. Pedro me seguiu com o olhar, sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas algo me dizia que ele sabia que o momento tinha chegado. Eu respirei fundo, encarei-o pela última vez naquele jantar, de forma quase automática. Disse, Pedro, eu preciso te contar uma coisa. Algo que você precisa saber sobre mim. Ele ficou em silêncio, e a tensão aumentou a cada segundo. E eu sabia que, se revelasse a verdade, tudo mudaria entre nós. Eu não sabia o que ele pensaria, como ele reagiria, se ele me veria da mesma forma. Mas o que eu não sabia naquela hora era que, ao revelar a verdade, eu finalmente me libertaria de todo o peso que me consumia. Eu não sou quem você pensa que sou, disse eu, as palavras fluindo sem controle. Eu não sou apenas uma mulher que gosta de arte, uma professora qualquer. Eu sou Isabela Moretti, filha de Carlos Moretti, herdeira de um dos maiores impérios hospitalares do Brasil. A revelação estava no ar, e a sensação de vulnerabilidade foi esmagadora. Eu esperava que ele me olhasse com choque, que a surpresa tomasse conta de sua expressão. Mas não foi isso que aconteceu. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que ele não sabia como montar. Finalmente, Pedro me olhou com uma expressão que eu não conseguia ler. O choque estava lá, mas havia algo mais. Ele parecia pesar as palavras. E então disse, com uma calma desconcertante, eu sabia que havia algo mais. Sempre soube que você não era só a mulher que eu conheci naquela galeria. Mas isso muda as coisas. Não o que eu sinto por você, mas tudo ao nosso redor. E eu encarei Pedro, com os olhos marejados de lágrimas que eu havia tentado esconder por tanto tempo. Sentia uma dor imensa, mas também uma sensação de alívio, como se, ao revelar a verdade, eu tivesse tirado um peso de anos das minhas costas. Eu não sabia se ele me perdoaria, se ele conseguiria lidar com o que acabará de descobrir. E, mais importante, eu não sabia o que isso significava para nós dois. Ele se levantou lentamente e caminhou até a janela do restaurante, olhando para as luzes da cidade.
Você tem ideia do que sua família fez, não tem? O império que seu pai construiu, as pessoas que ele destruiu para chegar até aqui. Eu balancei a cabeça, sem palavras. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Mas o que ele não sabia era que eu não era como meu pai. Eu não compartilhei da visão dele, da frieza com que ele administrava o império. Para mim, as coisas sempre foram diferentes, embora eu nunca tivesse coragem de admitir isso. Agora, vendo Pedro se afastar e me dando espaço para processar tudo o que estava acontecendo, algo dentro de mim começou a se formar. Eu não sou meu pai, Pedro. Eu nunca quis fazer parte disso. Sempre tentei, de alguma forma, fazer a diferença. Mas eu estava presa em um lugar do qual não sabia como sair. Pedro me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ele não falava nada, mas havia uma dor em seus olhos. Eu sentia que ele estava fazendo a mesma pergunta que eu me fiz tantas vezes. O que fazer agora? Era claro para mim que, mesmo sem saber, Pedro já estava envolvido em algo muito maior do que nós dois. Ele fazia parte de uma realidade completamente diferente da minha. Ele representava o que eu sempre tentei ignorar, o lado mais humano da vida, mais próximo da simplicidade, mais distante do mundo do qual eu havia fugido. Mas, como tudo em nossa vida, não seria fácil. Não havia um caminho claro para seguir, não havia um manual de como lidar com a verdade. O que havia, e o que eu sabia, era que eu finalmente estava deixando de ser quem esperavam que eu fosse para me tornar quem eu queria ser. E isso era um risco, mas também uma liberdade. Eu caminhei até ele e, com a voz trêmula, disse: Pedro, eu não sei como fazer isso funcionar, não sei se temos uma chance, mas se há algo que eu posso te garantir é que eu estou disposta a tentar. Eu não posso mudar o que minha família fez, nem as expectativas que eles têm de mim, mas eu posso escolher quem eu sou. E escolho ser eu mesma. Ao seu lado, se você puder me aceitar como sou. Ele me olhou por um momento longo, analisando-me como se ainda estivesse processando tudo o que havia acabado de ouvir. Mas então, com um sorriso suave e uma sinceridade que eu não esperava, ele estendeu a mão e disse: Isabela, nós dois viemos de mundos diferentes, mas isso não significa que não podemos construir algo juntos. O que você faz agora, ao se revelar como realmente é mais corajoso do que qualquer coisa que já vi. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas, se você está disposta a tentar, eu também estou. Eu segurei a mão dele, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Pela primeira vez, senti que estava começando a entender o que realmente significava ser eu mesma. E, mais importante, que eu não precisava carregar o peso do mundo nas minhas costas para ser feliz. A liberdade estava na honestidade, na aceitação de quem eu realmente era, com todas as minhas falhas e virtudes. E, com esse gesto simples, Pedro me mostrou que, talvez, a verdadeira felicidade não esteja em escapar do legado, mas em aceitar quem somos e, de alguma forma, encontrar nosso próprio caminho, sem precisar viver à sombra de quem os outros querem que sejamos. A vida, em sua essência, nunca foi feita para ser simples. Cada escolha, cada passo, cada revelação traz consigo um peso, mas também uma possibilidade de transformação. E, ao olhar para trás, para tudo o que aconteceu, a maior lição que aprendi foi que a verdadeira liberdade não está em escapar de quem somos, mas em aceitar quem somos, com todas as imperfeições, erros e acertos. O mundo ao nosso redor pode esperar muitas coisas de nós, mas, ao final, o único peso que realmente importa é o que colocamos sobre nós mesmos. No início da minha jornada, eu estava presa a um papel que não escolhi. Eu era a filha do império. Moretti, a herdeira, a socialite. Mas essa imagem, que o mundo tanto adorava, não passava de uma máscara. Eu estava perdida em uma vida que não me representava, em um mundo de aparências que, no fundo, me sufocava. Eu tinha tudo o que muitos considerariam o topo da pirâmide, mas o que eu não tinha era a liberdade de ser quem eu realmente sou. Quando decidi romper com o meu passado, quando escolhi ser Isabela Moretti e não mais a mulher que todos esperavam que eu fosse, foi aí que minha vida começou a mudar. A coragem de largar tudo não veio da confiança, mas da necessidade. Eu não podia mais continuar a viver uma mentira. Isso foi doloroso, mas também foi o que me deu a força para enfrentar a verdadeira jornada de autodescoberta. Aos poucos, eu fui me reconectando com partes de mim que estavam enterradas, escondidas atrás de um nome e de expectativas. No ateliê, quando me vi diante da tela em branco, foi como se estivesse começando de novo. Cada pincelada era uma tentativa de construir minha própria identidade, algo que eu nunca pude fazer antes, pois vivia à sombra do que meu pai queria de mim. E, ao longo dessa jornada, fui aprendendo que, muitas vezes,
Precisamos perder tudo o que achamos que é importante para descobrir o que realmente importa. A relação com Pedro foi uma das grandes descobertas dessa jornada. Ele me ensinou que a verdadeira conexão entre as pessoas não está no status, no dinheiro ou no que podemos oferecer ao outro, mas no que somos em essência. Pedro não me amava por causa do meu sobrenome, nem porque eu vinha de uma família rica. Ele me amava por quem eu realmente era, por aquilo que estava dentro de mim. E foi isso que me fez entender que, para ser amada de verdade, primeiro preciso me amar e me aceitar. Quando revelamos nossa verdadeira essência, encontramos pessoas que nos amam de forma genuína. E isso, mais do que qualquer riqueza ou título, é o que realmente faz a diferença. No entanto, o caminho não é fácil. E a verdade é que, mesmo agora, enquanto compartilho essa história com você, ainda estou aprendendo. A liberdade não é algo que vem de uma vez só. É algo que se constrói, um passo de cada vez, com coragem, com falhas, com desafios. E a vida me ensinou, da maneira mais dura possível, que não podemos controlar tudo. Às vezes, o que precisamos fazer é aceitar o que vem, aprender com isso e seguir em frente. A verdadeira coragem está na aceitação de nossas próprias falhas e na decisão de seguir em frente, de ser fiel a quem somos, independentemente das expectativas do mundo. O mais incrível dessa jornada é que, ao me libertar da vida que meus pais haviam planejado para mim, eu percebi que não havia mais limites. Eu podia ser quem eu realmente quisesse ser. Eu estava finalmente livre para escrever minha própria história, com minhas próprias escolhas, e não mais uma história imposta a mim. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que, a partir daquele momento, seria eu quem tomaria as rédeas da minha vida. Agora, o que eu posso te dizer é: se você se encontra preso a expectativas que não são suas, se você se vê vivendo uma vida que não reflete quem você realmente é, saiba que não está sozinho. Todos nós temos o poder de mudar, de recomeçar, de ser verdadeiros conosco mesmos. E se você está em busca dessa mudança, se você sente que precisa se libertar, então comece agora. Não importa onde você esteja, nem o que você tenha vivido até aqui. O importante é o que você decide fazer a partir de agora. Porque a vida, no fim das contas, é feita de escolhas. E, muitas vezes, a escolha mais difícil é a que nos leva à nossa verdadeira essência. Então, quero te convidar a refletir: quem é você realmente? E o que está disposto a fazer para ser fiel a si mesmo? Se essa história de transformação tocou você, se você sente que é hora de dar o próximo passo na sua própria jornada, eu quero saber o que você pensa. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe comigo suas próprias experiências, dúvidas ou desafios. E, se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando minha jornada e tantas outras histórias de transformação que ainda tenho para compartilhar com você. A verdadeira liberdade começa quando você se permite ser quem você é, sem máscaras, sem medos. E eu espero, de coração, que você comece a escrever sua própria história agora.